Olá, vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias, trazendo hoje uma partida entre Jin Shibai e Ding Liren. Ding Liren, que é o atual número 1 da China. Essa partida aconteceu no torneio da Chinese Chess League, Liga Chinesa de Xadrez. Então vamos à partida. Jin Shibai jogou D4, Ding Liren jogou cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. A defesa Ninzo-Índia, uma das mais consistentes que você pode ter aí de pretas contra D4, e ela vem sobrevivendo aos testes por mais de 100 anos. Foi criada por Ninzovich no começo do século XX. Então vamos ver aqui qual a opção do Jin Shibai. Aqui temos dama C2, que é a variante capa branca. Uma das mais jogadas é a Rubinstein com E3, talvez a mais consistente maneira de enfrentar a Ninzo-Índia. Cavalo F3 foi a opção escolhida por Jin Shibai. E aqui seguiu o roque. Temos várias opções, temos C5. Aqui as brancas podem jogar com G3, a variante similar à variante Romanichin, que é com G3. Kasparov já andou jogando essa variante nos seus matches contra Karpov. Bispo G5. Aqui temos a opção de B6. Desligar aqui o Stockfish por enquanto. Mas aqui o Ding Liren jogou C5, já atacando o centro. E3 é o lance teórico. C toma D4, e aqui, bem mais comum, é toma D4. Então esse lance já foi uma surpresa. Eu estava verificando aqui, talvez tenha sido um preparo baseado na opinião do computador, dos engines. Mas dama D4 é um lance duvidoso. As pretas já podem ganhar aqui um tempo na dama. Dama D3. E aqui o Ding Liren jogou de forma bem dinâmica, como a variante requer. Você não pode jogar de forma muito lenta, porque ele vai consolidar ali com bispo E2, roque pequeno, jogar torre D1. Então H6, bispo H4, já deixou engatilhado aqui um G5 e D5. Esse lance aí, muito forte, ocupando o centro, torre D1. Repare que as brancas atrasam o desenvolvimento da ala do rei. Isso é uma característica comum em muitas variantes, principalmente na variante capa branca com dama C2. Está muito difícil jogar dessa maneira, negligenciando o desenvolvimento. E aqui não pode ser jogado qualquer coisa. As pretas têm que jogar explorando as suas chances aí de complicarem a partida nesse momento. Então aqui jogou com muita coragem o Ding Liren, jogou G5. É um lance que aparece muito na variante capa branca, posições similares a essa. Então depois de G5, sacrificar não vai dar em nada. Sacrifício aqui, simplesmente um rei G7. O engine está dando bispo E7, mas rei G7 primeiro talvez seja mais adequado. E vai ter que provar aí que o material sacrificado compensa remotas chances de ataque. Já está vindo aqui um cavalo E5. Então não dá para fazer isso. Pode ser que essa debilidade venha a ser explorada depois com H4, mas as brancas vão ter que aguentar uma pressão até conseguirem tranquilidade para começar a explorar. As pretas têm que jogar na iniciativa. Então, cavalo E4, pressão. Já tem aqui um dama F6 ou dama A5. E o Jin Shibai jogou cavalo D2, tentando anular a pressão aí do bispo na diagonal.
Aqui o Dingliren ganha um tempo na dama, excelente, e já está com a ideia de D4. Depois de dama C2, vem o D4. Se toma D4, cavalo toma D4, dama C1, parece que é o único, e segue E5. Aqui nem pensar em tomar, porque segue torre A8, e ele abriu aqui a diagonal para o bispo, já está ameaçando bispo F5. Uma possível continuação aqui, cavalo D5 atacando o bispo. As pretas podem até sacrificar o bispo, ameaçando cavalo C2. E se cavalo B4, A5, o cavalo não pode se mover, vantagem decisiva para as pretas. Então depois de D4, as brancas jogaram cavalo F3, com pressão aqui em D4, a oposição aqui de torre na coluna D. Mas vem o lance preciso, esse lance foi muito bom, E5, porque fortalece D4 e desvia um pouco aqui as atenções da casa D4. Cavalo toma E5, e esse lance, na verdade, preparava um sacrifício brilhante. Na verdade, um sacrifício posicional, talvez ele tivesse algumas variantes calculadas, mas não um sacrifício que você pode calcular até o fim e contar com a recuperação do material. Ele jogou D toma C3, torre toma D8, sacrificou a dama, aqui antes de tomar, um intermediário, toma em B2 com cheque, o peão fica muito perigoso, e talvez as brancas tenham supervalorizado aqui o perigo do peão e quiseram jogar uma variante em que eliminam logo o peão de B2. Mas o melhor aqui seria torre D2. Claro que, olhando com engine, a gente vê tudo muito simples, mas no calor da disputa é difícil tomar uma decisão, mesmo nessa situação. Eu seguiria torre D8, cavalo F3, bispo G4, ameaçando tomar, seguido de torre D2, e aí teria que jogar, bom, se bispo E2, ele toma em F3, vantagem decisiva. Teria que jogar dama B2, eliminando o peão, pronto para devolver o material. E aqui segue bispo toma F3, G toma F3, torre D2, dama toma D2, bispo toma D2, rei toma D2, torre D8, rei C1. E as pretas não têm assim, não tem vantagem, podem ter alguma compensação pelo peão, mas seria a continuação melhor aí para as brancas. Aqui vamos ver outras possibilidades depois de torre D2, torre D8, cavalo F3, bispo G4, dama B2, e as pretas podem jogar cavalo E4, ameaçando tomar. Nesse caso, tem dama toma B4, cavalo toma B4, torre B2. Esse é o lance que, segundo o engine, dá até uma pequena vantagem, mas provavelmente o jogo vai estar igualado. Se torre toma D8, aí as pretas começam a ficar muito bem. Com torre D8, ameaçam cavalo C2, seguido de cavalo C3, mate. E aí as brancas teriam que jogar bispo E2, seguiria cavalo C2, rei F1, e aqui tem um bom jogo. Tem o lance torre D2, F6, tem bispo E6 também. Continuações que dariam aí bastante compensação pelo peão, já que as brancas estariam ainda com muita dificuldade de desenvolver a torre. Mas depois de C toma B2 cheque, as brancas jogaram surpreendente aqui, rei A2. Então, como eu falei, talvez fosse a ansiedade das brancas de capturarem o peão de B2, que depois de torre toma D8, tomaram logo aqui e estão prontas para devolver. Claro que se torre D2, dama D2, bispo D2,
Cavalo toma C6 ainda, pode tomar aqui. Pode tirar o bispo agora, mas se toma aqui, rei toma D2 com vantagem para as brancas, aí era tranquilo. E no calor da disputa é fácil o jogador se perder aí nas variantes. Talvez ele tenha achado o rei E2 o mais seguro, mas o que se seguiu agora não foi nada disso. Depois de torre D8, ele tomou em B2 e, em vez de dar cheque aqui, devolvendo o material, ele mantém jogando com torre e cavalo por dama e peão. E encontra uma entrada aqui na posição com cavalo A4. Então agora esse rei vai ficar muito exposto, vai ter que vir para F3, depois de dama C2, cavalo C3, e o rei tem que vir para F3. O rei vem para o fogo. E agora um momento muito interessante, apesar do engine dar um lance diferente do que foi jogado na partida, provavelmente seria uma transposição. Lance brilhante aqui, torre D4, ameaçando G4, depois de cavalo toma G4, bispo toma G4, mate. As brancas jogam H3 e segue H5, renovando a ameaça de mate aí em poucos lances. Bispo H2, dando a casa G3 para o rei, segue G4 e ele joga logo aqui em G3. Agora outro tema aqui de atração, torre D2, tentando atrair a dama para dar um duplo. A dama veio para B3, seguiu o cavalo E4, rei H4. Se rei vem para F4, tem uma variante interessante, torre toma F2, sacrificando aqui o cavalo. A opção de cavalo F3 deixaria as brancas com um material muito grande aqui, a menos. Olha só, são 3 peças, torre e 2 cavalos por dama, e ainda o ataque. Cavalo D2 seria decisivo, já tomando aqui em F3. Então, depois de rei toma E4, depois de torre toma F2, rei toma E4, seguiria mate em poucos aqui, com bispo F5, única casa, rei D5, e aqui temos duas opções de mate em 3, bispo E6, depois de rei E4, F5, rei D3, torre D2. A outra opção seria, depois de bispo F5, rei D5, seria torre D8, e as brancas têm que entregar 2 peças, cavalo D7, torre D7, bispo D6, torre D6, mate. Então esse é um quadro de mate aí dos vários que apareceram na partida. Então depois de cavalo E4, o rei seguiu para H4, e agora vai seguir um ataque de mate. Esse rei aí não pode sobreviver com tantas peças dando cheque, mas ele teve que fazer lances precisos. Vamos fechar aqui o Stockfish para ele não ficar telegrafando os lances. Eu vou colocar em Training. Bom, aqui bispo E7 já é um lance óbvio, mesmo entregando aqui. Depois de rei toma H5, seguiu rei G7. Ele já prepara a passagem da torre para a coluna H. Vamos ver como seguiu. Bispo F4, uma ideia de dar um cheque e obstruir a coluna, mas ele tranquilamente, o Dingleren, jogou bispo F5, já coloca outra peça no ataque, e depois do cheque, tudo bem, agora ele joga rei H7, e se tomar em F7, seria uma outra variante, ele pode seguir aqui talvez com torre F2, ameaçando cavalo G3 mate. Nesse momento, se cavalo G5, seguiria bispo toma G5, bispo toma G5, bispo G6,
Se rei toma, cavalo E5, rei H4, torre H8, sempre o mesmo tema da partida. Claro que isso aqui eu analisei com a ajuda do Engine, mas o Ding Liren teria que se virar aí com essas variantes, depois de bispo H6, rei G8, C5 cheque, torre F7, e ainda para retardar o mate aqui, dama toma F7, bispo F7, bispo E2, o rei está em rede de mate, os cavalos criam uma barreira, e aí depois de torre toma H6, bispo H5, torre H5 mate. Uma variante difícil, mas mais uma questão de sair apontando as peças para o rei, dando cheque, e não teria muita dificuldade não. Ele não deixaria passar esse rei. Nessa posição, Jin Shibai jogou dama toma B7 e Ding Liren jogou muito preciso, com todo esse ataque. Jogou torre toma F2, ameaçando o cavalo G3 mate. Seguiu o bispo G5, agora se cavalo G3, rei H4, então ele deu uma casa para o rei. E agora segue torre H8, mais uma peça para o ataque. Cavalo toma F7, agora tem que tomar muito cuidado porque rei G7 perderia para cavalo toma H8. Eu vou colocar o engine aqui para a gente conferir como é vantagem decisiva, o ataque evapora. Então isso dá mais mérito ao jogador das pretas, o Ding Liren, que ele teve uma precisão total aí nesse ataque. Ele jogou aqui bispo G6, se segue agora rei H4, ele poderia jogar, tem que jogar preciso aqui, não pode jogar rei G7, porque depois de cavalo H8, o bispo está cravado, ele não pode dar o mate, então seria uma função da dama. Então aqui nesse caso ele teria que jogar rei G8, depois de cavalo H8, bispo toma G5, rei G4, cavalo E5. Um quadro de mate muito interessante, e aparece outro parecido nessa sequência quando toma direto, foi o que seguiu na partida, e Ding Liren jogou cavalo E5 e o Jin Shibai abandonou nesse momento. Vamos ver, se jogar rei H4, aqui de novo a precisão de rei G8. Se jogar rei G7, cavalo toma H8, olha lá, vantagem decisiva, porque o bispo está cravado. Então ele tem que jogar rei G8, depois de cavalo H8, bispo toma G5, um quadro de mate semelhante a esse aqui com rei em G4, os dois são mate. E outra variante, depois de cavalo E5, seria a própria variante aqui tomando, aí segue bispo F5, rei H4 ou rei H5. Rei H5 demora um pouquinho mais. Rei H5 ele tem que jogar. Bom, aqui temos a opção de rei G7 ou rei G8. São mates diferentes. Esse mate aqui, se jogar bispo H6, tem que tomar para dar um mate. Agora esse aqui é mais interessante, jogando rei G8 e quando cobre, olha que mate, sem precisar capturar o bispo. Mas aí depois de cavalo toma E5, bispo F5, a outra sequência seria rei H4, e nesse caso também aqui pode jogar rei G7 ou rei G8, opcional porque já é mate. Rei G7, o bispo está cravado, outro quadro de mate. Então a partida repleta de quadros de mate. Muitos consideraram essa partida a partida do século, sempre um pouco de exagero, assim como falaram da partida do Fischer contra Donald Byrne. Falaram que era a partida do século, foi um pouco de marketing dos americanos. E essa aqui também é uma partida extraordinária, digna da nossa série de vídeos, mas se você olhar na própria série aí, você vai encontrar partidas
tão imortais quanto essa. Então, até a próxima partida, até o próximo vídeo da nossa série Partidas Extraordinárias.